Na nossa cabeça já é uma situação perdida, que não tem mais solução. Mas hoje, através do Espírito Santo, eu quero reacender a sua fé e a sua força. Que cremos hoje que Deus, ele ainda continua o mesmo e sempre continuará o mesmo a operar os milagres. Ele trabalha de forma inusitada, improvável e única no sobrenatural nas nossas vidas. Tudo isso para glorificar o nome dele. E meditando sobre esse assunto, Deus me levou ao livro de Êxodo, quando o grupo de israelitas eles estavam indo a rumo do Mar Vermelho, conduzidos por Moisés, e Moisés obedecendo à voz do Senhor. Deus conduziu o povo para o caminho mais longo, passando pelo deserto, a não haver qualquer tipo de possibilidade de facilidade caso o povo fosse surpreendido por uma batalha e quisessem retornar para o Egito. Assim também Deus age na nossa vida, fazendo com que a gente passe para o caminho mais longo e mais difícil. E nesses momentos, a gente até pensa, Deus, se fosse dessa forma, se agisse dessa tal maneira, seria mais fácil. Às vezes a gente quer colocar as nossas mãos no propósito e no caminho que Deus tem pra gente. Mas Ele conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. E através delas, Ele faz com que esse período seja um período de aprendizado. No versículo 21, diz assim: O Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Nessas situações difíceis em que muitos de nós se encontram desamparados, se sentindo sozinho, Deus, ele nos ampara. E ele dá todo o suporte que necessitamos para trilhar a caminhada. No capítulo 14, Deus dá uma ordem a Moisés, falando para que o povo ficasse acampado à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Porque isso iria confundir a cabeça de Faraó. Ele iria imaginar que o povo estivesse perdido, desamparado no deserto. E Deus ele iria então endurecer o coração de Faraó, fazendo Faraó perseguir o povo. Ele age assim para que Faraó e a tropa reconhecessem quem é o Senhor. Quando Faraó viu que o povo israelita havia fugido, ele logo preparou as carruagens e o seu exército e foi atrás do povo. Quando os israelitas começaram a avistar Faraó e as carruagens, eles ficaram com medo, com pânico e interrogaram Moisés, dizendo assim: Por que você nos trouxe no deserto para morrer? Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. E quantas vezes nos comportamos como esses israelitas diante ao pânico e ao medo, pensando que aquilo que vem para acabar ainda com a pouca da força que ainda nos resta para nos fazer morrer. E por muitas vezes pensamos que o caminho, quando nós não clamávamos, quando nós não orávamos a Deus, ele era mais fácil. E porque agora que eu entrego a Deus o meu caminho, eu recebo mais batalhas. Isso tudo tem um propósito, para glorificar o nome de Deus. E esse período, ele serve de aprendizado. Então Deus dá mais uma ordem a Moisés, dizendo para o povo: marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para o povo passar pelo meio do mar, em terra seca. Uma coluna de nuvem se formou entre a colônia do Egito e a colônia dos israelitas, dividindo os acampamentos durante a noite, impossibilitando que esses dois grupos eles se encontrassem. Isso é o cuidado de Deus. No versículo 21, então Moisés ele estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Quantas vezes passamos por essa situação, achando que o vento forte ele vem para piorar cada vez mais a situação. Já está uma situação tão ruim e ainda vem mais coisa para dificultar. E pensamos que é o fim, porque assim como os israelitas que olhando para trás via o exército do faraó se aproximando e olhando para frente era o mar sem nenhuma saída,
E através daquele vento forte, as ondas se afastaram, formando a parede de ondas e aquele fundo em terra para poder passar e caminhar. E na verdade, o que nós achamos que é um obstáculo para o fim, é na verdade um novo caminho. Um novo caminho que se abre, um caminho gerado por Deus, um caminho que veio através da fé e da obediência e embaixo da promessa do Senhor. O povo, então, israelita foi atravessando em terra seca, enquanto os egípcios, eles iam sendo afundados pelas águas e viram o grande poder de Deus. Por fim, Deus pode fazer o impossível e nos levar a lugares que nunca imaginaríamos estar. Situações impossíveis se tornarem possíveis para o louvor e a glória do seu nome. Creia nisso e faça a sua parte e deixe que o impossível, Deus assim o faz, se você entregar o seu caminho para Ele. Em nome de Jesus, amém.